Irmãos, eu disse João 14, de 1 a 7. E hoje nós vamos discutir sobre o sentido da vida, o sentido da nossa vida, né? Por que nós vivemos. Eu quero começar lendo, para embasar o nosso texto. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus está pedindo para você crer em Deus e crer também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também vós. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Pai, quando nós começamos essa mensagem, depois de testemunho dessa noite, provando a tua fidelidade, a tua grandeza, quero pedir que o Senhor me unja para que possa falar as suas palavras e possa gerar vida no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar para você, eu quero trazer um motivo do verdadeiro significado da nossa vida nessa terra. Porque talvez você já perdeu, e talvez você não parou para pensar essa semana, nem sobre você e nem sobre o Evangelho. E é uma coisa que me deixa perturbado, é que as pessoas se esquecem que foram pecadores ou que são pecadoras, se esquecem da cruz de Cristo, se esquecem de Jesus. E eu quero começar o meu sermão dizendo que agora é a hora, e todos os dias e todos os momentos, nós temos que nos lembrar de Jesus, do seu amor, da sua graça na cruz, do perdão dos nossos pecados, de quem nós éramos e de quem nós somos hoje. Ser cristão é isso, é saber quem é você hoje. E para muitas pessoas isso é um problema, porque tem muitas pessoas que fazem essa pergunta e também não conseguem responder qual é o sentido da vida, qual é o sentido da minha vida. Talvez você tenha perguntas: por que eu existo? Quem sabe você não parou para pensar sobre isso, mas por que eu existo? Por que ainda estou vivo? Por que ainda estou aqui? E se tem uma pergunta que muitos não conseguem responder, é justamente essa. É sobre o sentido da nossa vida. Por que eu existo? Por que eu estou vivo? E isso não é uma pergunta de gente maluca. Porque talvez você pergunte assim: por que eu existo? Por que eu vivo? Você vai para isso, essa pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Você está ficando doido da sua cabeça? Não é uma pergunta de gente maluco, saber a razão de você estar vivo, de você ter nascido e por que você está fazendo aqui. Maluco é quem não sabe o motivo. Gente doida é quem não sabe o motivo por que está vivendo. E a razão que trouxe você aqui nessa noite para ouvir essa mensagem. E pode crer que muitas pessoas da nova geração, mas também muitas pessoas da nossa geração não sabem, estão à procura de algo para poder viver, alguma motivação maior. Eu quero saber o que me traz gosto ainda para ver. Eu estava hoje de tarde com o Spotify na mão. O Spotify é um aplicativo no celular que você pode baixar e você paga por ele, e você tem acesso a praticamente todos os cantores e todas as músicas. E os irmãos não vão dar conta de que eu me cansei do Spotify. Você fica cansado, tem tanta oferenda e tanta possibilidade de música. E eu fiquei naquela minha rodinha de música tanto tempo que eu estou cansado das minhas músicas. E assim é a pessoa, no meio de uma vida que talvez tenha regalias ou desafios, ou você trabalha todos os dias, você perdeu a razão da sua existência. E o que é importante que você saiba nessa noite aqui, que as pessoas elas trabalham. Todo mundo trabalha. Todo mundo tem que trabalhar. As pessoas comem. Você come 3, 4, 5, 6 vezes por dia.
As pessoas assistem televisão. Todo mundo assiste televisão. Elas passam horas na frente do computador ou do notebook. Elas passam hora jogando no celular. Elas passam hora conversando nos aplicativos que trazem a comunicação. E se você olhar, todo mundo está nesse sistema. Todo mundo está no mesmo sistema. Se você quiser viver hoje, você tem que gostar das mesmas músicas que o mundo inteiro está ouvindo. As músicas do mês passado, do ano passado, já não fazem mais sucesso, mas está todo mundo ouvindo as do ano 2018. E está todo mundo pilhado no Netflix, nos filmes modernos que estão saindo, todo mundo discutindo aquelas séries inúteis que você perde horas e horas, porque elas te amarram. Você assiste o primeiro capítulo, você é levado ao segundo, aí você fala, eu vou mais uma, eu vou mais uma, eu vou mais uma, e você acaba na 11ª, fim da primeira geração. Ainda vem a segunda geração, e aí você fica torcendo para sair a 3ª geração. E nós estamos assim vivendo num padrão que todo mundo está indo do mesmo jeito. E você trabalha, você come as mesmas coisas, você se veste da mesma forma, você está num sistema alucinado. É horas que você passa, e todos participam dessas coisas. Eu vejo o pastor Henrique, irmãos, é um velho diferente. Pastor Henrique é um velho diferente, ele tem 84 anos, é pilhado, irmãos, é ligado na modernidade. Eu nunca vi um velho que fica mexendo no celular o dia inteiro e respondendo no WhatsApp e escrevendo, né, o português correto, todo mundo vê. Só falta ele abreviar igual a gente está abreviando, né? Mas é joguinho para lá, e depois vai para o computador, e passa horas lendo a Bíblia, aí volta de novo para o joguinho, fica pilhado no jornal. Se você perguntar sobre o Lava Jato, pode perguntar para o pastor Henrique, ele te dá conta de tudo, de todos. Então o homem mais pilhado dessa terra é o pastor Henrique, na idade dele. E aí você vai ver que nós vamos sendo consumidos, e nós vamos sendo ocupados pelo sistema e pelas coisas que vão aparecendo. E todos nós estamos vivendo desse jeito. Então, não é nenhuma loucura você perguntar o que tenho eu ainda de diferente dos demais. O que sou eu? O que eu estou fazendo aqui que me faz tão diferente de todo mundo? E assim, sem você saber, você é vivido. Você não vive, você é vivido. As suas horas são consumidas, as suas horas são tragadas, são sugadas. E a pergunta é, por que tudo isso? Para que tudo isso? Talvez você tenha que parar nessa noite e começar a analisar a sua vida nesse sistema, e você perguntar para si mesmo, para que eu vivo tudo isso? Eu posso fazer uma perguntinha para vocês, de verdade? Vocês estão, como eu, um pouco cansado de tudo isso? Quem não fica cansado de tanta informação? Esse dia para trás eu recebi uma bronca de uma pessoa da minha diretoria na Holanda, porque a pessoa me escreveu e eu não reagi na hora. Sabe quando você olha no WhatsApp, pim, aí você olha assim, é fulano, e você fala, agora não, dá licença um pouquinho, deixa eu ficar um pouquinho sozinho, ou deixa eu fazer outra coisa. E aí vem, pim, pim, pai. Oi, Camila. Até que enfim, né? E assim, é bem dessa forma, e você é consumido. Irmãos, às vezes é cansativo. É cansativo você ter que acordar, buscar o seu sustento do trenzão todo dia, e todo mundo vai para São Paulo. Parece que quando abre de manhã cedo o horário de todo mundo ir, o mundo inteiro vai para São Paulo, irmãos. E o mundo inteiro vem de São Paulo, num dia só. É o povo do mundo. Eu nunca vi tanta gente embolada num trem. E se não dá para ir de trem, vão de carro. Fora todo mundo que vai de carro, vai de moto, né, Marcinho? Vai de moto para São Paulo e volta para São Paulo. E vai de carro, e vai de ônibus, e vai não sei o quê. Irmãos, é uma loucura. É uma loucura um sistema que nós estamos vivendo, e as pessoas estão vivendo, e elas não sabem por que estão vivendo. E assim você é vivido.
E você fica cansado? Mas mesmo assim você continua, né? Você continua. Você continua olhando o WhatsApp. Ninguém te escreveu, mas você olha lá. Você continua olhando no e-mail, ninguém te mandou e-mail. E um tempo atrás ninguém me mandava e-mail, eu ficava olhando, falei, você quer saber? Eu mesmo vou mandar o e-mail para mim mesmo, para falar que chegou o e-mail. Recebi o e-mail, ô Lelê, de quem? Ah, é eu. A gente fica assim, irmãos, e esse trocinho não sai da nossa mão. E ele fica num bozo, de novo, e você fica pirado. O negócio é uma loucura. Às vezes dá vontade de jogar esse troço lá longe, mas você não joga, né? Porque ele é mais importante para você do que a sua própria mãe e seu próprio pai. No celular tem a conta bancária, no celular tem tudo, sua agenda, suas fotos, a sua vida está no celular. Não é não? Ai meu Deus, perdi meu celular. O cara sai da igreja, esquece a Bíblia. Não tem problema, mas esqueceu o celular e volta. Não é não, pai? A Bíblia está no celular. Mas não pode passar de hoje à noite. Se você veio aqui, você precisa saber por que e para que você está vivendo. Você precisa saber que existe ainda uma razão, um motivo muito maior para você viver. E se você não descobrir, você vai ser condenado a viver sem essa motivação. E por isso que nós somos igreja, e por isso que nós temos a palavra de Deus, e por isso que tem o culto aqui. O culto, além de ser um culto a Deus, mas ele ajuda você de manhã e de noite aqui a te relembrar que nós somos crentes e que nós temos uma motivação maior do que tudo que existe na vida. Nós temos algo muito maior. E se você não descobriu isso, você realmente é condenado a viver num mundo depressivo, num mundo que te puxa para baixo, que te escraviza. Você é escravo das horas, você é escravo da internet, escravo da televisão. E alguns dizem, né? Aceita a sua vida como ela é. O importante é você curtir a vida. Você tem que curtir, meu irmão. A vida é uma curtição. A vida é... E isso que você vem fazendo, curtindo a sua vida do jeito que você aprendeu. E como você aprendeu? Né? Hoje de manhã estava aqui um casal que tem um nenenzinho de 1 ano e já está na creche. Aprendeu na creche com 1 ano. Quando é que você foi para a escola? Você lembra? Antigamente, os pais colocavam os seus filhos quando eles tinham 4, 5, 6 anos. 4 anos, 5 anos eu fui para a escola. Mas teve 5 anos para poder ser neném. Ou que tempo bom poder ser neném durante esses 5 anos. Mas o bichinho nasce com 1 ano, a mãe já fala assim, flups para a creche. Não é esperando o governo abrir creche para enfiar na creche do governo. Santo Cristo, meu irmão, criança não pode ser nem neném. Já tem que nascer falando inglês, já mexe no celular, e o bichinho já sabe tudo. Já dá aula para você qual aplicativo. A mamãe não sabe mexer no aplicativo. 3 anos de idade, senão você não mexe no aplicativo. Aceita a sua vida, tem que curtir, meu irmão. E aí sabe qual que é a realidade? Que na sua vida passou, e você levou anos para estudar. Você estudou anos e anos e anos e anos e anos e anos. E parece que não acabava a escola, né, Patrick? Parece que não acaba a escola, mano. Quando é que eu vou sair desse Washington Luiz, meu Deus? Mais um ano. Mais um ano que vem, Patrick? Mais um ano, pelo amor de Deus. E aí você olhar para trás, para ser alguém, você estudou. Agora eu sou alguém. Aí você se casou. Porque terminou, né, Felipe? O estudo nem terminou ainda, já casou, né, meu filho? Você casou, Filipão. Casou. O que a pessoa casa? Quando ela casa, ela pensa que ela vai ser feliz. Enfim, achei meu parceiro, meu príncipe encantado, até ele tirar a meia no outro dia. Eu agora vou ser completo porque eu vou ter uma esposa. Eu vou ser completa porque eu vou ter um marido. Eu casei.
Aí se descobre que casamento, às vezes, meus irmãos, casamento pode ser um inferno. Pode. O bicho é baforento, ronca à noite. Era bonito quando era jovem, quando ficou velho, ficou careca e gordo. Você entendeu? Mas você casou pensando que isso seria o top da balada. Eu casei. Aí você fez negócios. Vou fazer negócios. Né, Marcão? Vou fazer negócio, vou vender um apartamento. Vou mexer com imobiliária. Vou fazer advogado. Vou ser não sei o quê, Que sonho maravilhoso. Enfim, eu sou alguém com uma profissão. Eu sou imbatível. Mundo, prepare-se para me receber. E aí você cria sua família. Tem seus picuinhos lá, eles correndo, aqueles bichinhos catarrento. Você limpa o nariz, rota leite na sua roupa, no seu terno, quando você vai pregar. 5 minutos antes eu não olhei para o terno, e a Camila tinha feito aquele borro aqui, e eu na Holanda, assim, mitidão assim, e assim, aquele borro eu não olhei, e a mulher, moço, aqui ó, aí eu olhei aquele leitão assim. Mano, e aquilo fede, viu? Aquilo eu fui limpar aquele leite, lavei com água, joguei embaixo da torneira, e aquele fedozão ficou, mano. Aquele azedão. Aí você tem os seus negocinhos que cresce rapidamente, quando vê já fala grosso, já manda em você, já olha na sua conta bancária e fala, pai, você está no vermelho, pai, vou ter que pagar a conta, pai, é aquilo, pai. E você tem filhos e eles ficaram grandes. E você ofereceu tudo de melhor, porque quando você era pequeno você não teve nada, o pai não tinha dado nada para você. Bom, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu nunca tive. Eu vou dar para eles o que eles nunca tiveram. Aí você vai se matar de trabalhar, vai se endividar, você vai acabar. Eles vão arrancar o resto do cabelo da sua cabeça. E você deu tudo para eles que eles podiam ter na vida, porque você não teve no passado. Bons pais. E para quê? Para que tudo isso? Se passar na sua cabeça tudo que você já fez, tudo que você disse que faria e nunca fez, mas tudo que você disse que faria e fez, a luta, o suor, o desgaste, tudo que você é hoje, tudo que gastou sua energia, tudo que tomou o seu tempo, então você foi à procura. Isso é o resultado. Você olha para trás, você fala, eu procurei, eu fui à luta. Não é isso que tem até um hino aí, que um bom filho não foge à luta. O brasileiro não foge à luta, né? Então, eu fui buscar, eu fui procurar. Então você, sem você saber, você buscou o motivo da sua existência. Eu vivi para os meus filhos, eu vivi para os meus negócios, eu vivi para o meu casamento, eu vivi para os meus sonhos. Então eu busquei o motivo da minha existência. E a pergunta ainda continua, mas por que tudo isso? Por que eu vivo? Então no mundo inteiro as pessoas se perguntam isso. E por que nós vivemos? O que nós fazemos no globo terrestre com tanta gente? 7 bilhões, né? De pessoas nessa terra. E você nunca vai conhecer todos, mas todo mundo está do mesmo jeito que você. Tudo o que acontece com você acontece com todo mundo. Porque senão o mundo não estaria cheio. Qual que é o objetivo disso tudo? Eu quero ler uns textos com vocês. E eu quero que vocês leiam em casa. Você pode falar de Salomão, o que ele foi, o que ele é. Se ele foi salvo ou não, o problema não é seu. Eu até acredito que na sabedoria de Salomão, de repente, no final, não sei se Deus é misericordioso, o problema é dele com Deus. Eu não quero nem discutir isso. Mas Eclesiastes, quem já leu Eclesiastes aqui? Todo. É um livro discriminado, né? Você discrimina o livro de Eclesiastes, né? E Provérbios também você discrimina, ainda mais Eclesiastes. Mas você precisa ler o Eclesiastes, você precisa ler, e se você tem um tempinho parado por dia, leia Eclesiastes. Ele fala bem para todos,
pessoas que ainda estão começando, para pessoas que já terminaram a luta, para as pessoas que já conquistaram muitas coisas, para as pessoas que são famosas, que são poderosas. Ele fala para os jovens, fala para os velhos, e ele vai ensinar você a lutar pela vida. Ele vai mostrar quem já lutou e quem já é jovem, mas tem uma coisa que ele vai falar nesse texto que é essencial para tudo aquilo que eu resumi nessa noite. Então nós vamos começar no capítulo 1, de 1 a 3. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele era filho de Davi, rei. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Então ele é pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então é mais ou menos a pergunta que eu já fiz nessa noite para vocês na explanação. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se cansa debaixo do sol? E aí ele fala: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Vamos para o capítulo 2, no versículo 1. Disse comigo, abre lá, capítulo 2, versículo 1. Vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso será vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardim e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis, que de províncias provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo é correr o quê? Nenhum proveito havia debaixo do sol. Capítulo 2, versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Isso aqui é interessante, né? Vai trabalhar. Você se mata em trabalhar, e quem vai ter o proveito? A próxima geração, a nova geração. Vai deixar muita coisa para quem? Você vai morrer. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. No capítulo 3, versículo 1, começa essa questão do tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, e tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de aguardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz.
Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para que com ele os afligir. 4, versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, se que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tem por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. capítulo 5, versículo 8. Se vives em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilha de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto, o que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vir debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura ao filho que gerou, nada lhes fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito ênfado, com enfermidades e indignação. E eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Capítulo 6, versículo 1. Há um mal que vi debaixo do sol, e que pesa sobre os homens. Lê comigo aí, irmão. Abre a Bíblia e lê. Estou vendo aí gente que parou de ler. Lê. Há um mal que vi debaixo do sol, e que pesa sobre os homens. 6, versículo 2. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come, e também isso é vaidade e grave aflição. No capítulo 8, versículo 10, capítulo 8, versículo 10... Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrar no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não se teme diante de Deus. No capítulo 9, versículo 1.
Deveras me apliquei a todas essas coisas, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio, o que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro, tudo lhe sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como aquele que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram, mas sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o seu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. E tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. E no capítulo 11, ele começa falando aos jovens e também aos velhos. 11, versículo 9. Leia comigo aí. Ó, abre aí, meu irmão. Eclesiastes 11, abre aí. Abre a Bíblia aí, irmão. Vamos. Tô vendo, gente. Deixa a Bíblia aberta, irmão. Presta atenção. 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá. Pode curtir. Vai curtir. Vai aproveitar a vida, vai. Mas lembre-se que Deus vai te pedir conta de tudo. Afasta, pois, teu coração o desgosto e remove a tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida, e a primavera da vida são vaidade. A velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem vir nuvens depois do teu aguaceiro, então, quando os seus olhos começarem a ficar caídos e pesados. Você olha o pastor Henrique, por exemplo, ó, dá uma olhadinha no olho do pastor Henrique, é pesadinho, por isso que ele fica muito cansado. Ele tem assim, uma bolsinha aqui, assim, eu já falei para ele operar, mas a Bíblia está falando dessa fase. Quando você começa a ficar com uma bolsinha. E aí, espera aí, vai mais, pastor Henrique, calma aí. No dia que tremerem os guardas da casa e os teus braços, e se encurvarem os homens outrora fortes, as suas pernas, e cessarem os seus moedores, ou seja, ficar sem dente de banguelo, na boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantarem a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Lembra quando você não conseguia falar mais alto? Os passarinhos vão falar mais alto que você. O barulho da cidade, das crianças, das pessoas, você quer falar e não consegue falar. Mas isso que aí...
Não, o pastor tem que falar muito, eu estou brincando. Isso é brincadeira. Mas tem gente que não consegue. E como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embaraçares como floresce a mandoeira, e o gafanhoto te for como um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, ou seja, você fica careca mesmo, e se despedece o corpo de ouro, e se quebra o cântaro junto com a fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas tem que terminar essa leitura. Calma aí. Versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo às obras, as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aí a gente brinca, né? Esquece que vai ficar velho um dia, né? Eu dou graças a Deus pelas pessoas de melhor idade aqui na igreja. Vocês são ponta firme, né? São pessoas importantes ainda para essa igreja. Não adianta olhar para a nova geração se não tem o apoio de vocês. Mas quem entendeu um pouquinho, não precisava nem pregar mais. Quem entendeu um pouquinho do que foi falado nesses textos, se hoje você não der ouvidos, eu creio que eu não vou poder fazer muito mais por você. A essência da vida não é viver a vida de qualquer forma, do seu jeito, como ensina o mundo, como Satanás ensinou para Eva no início, quando ele apareceu em forma de serpente, seduzindo-a a abandonar o plano, o propósito de Deus, criando o seu próprio conceito, o seu próprio plano, o seu propósito. Nós te apresentamos nessa noite a palavra de Deus, e ele enviou o seu filho nascido de mulher, nascido em espírito, para devolver o sentido da vida à humanidade. Para que você não caia como muitos na enfadonha, na mesmice mundana. Quanto mais você lidar com Jesus, quanto mais você estudar a palavra, você vai saber que a Bíblia tem razão, que ele é a verdade. E Jesus disse para nós nessa noite: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você deve parar de procurar o sentido da vida em outros lugares, ou em você mesmo, e descobrir que o sentido da vida é descobrir o quê? Que quando nós vivemos ela com Deus e vivemos ela para Deus. E talvez quando eu falo Deus, ainda é algo abstrato, porque quem é Deus? E o que Ele é? E o que Ele espera de mim? E esse foi justamente o motivo que Jesus se encarnou. Ele se encarnou, Ele se fez homem, e você pode ler Isaías 53 em casa. Deus se encarnou, e se você olhar para Jesus, você vai saber precisamente como Deus deseja que seja a nossa vida. Então a necessidade da igreja não é que cada um tenha o seu plano e o seu propósito, mas a necessidade dessa igreja hoje é que nós, homens e mulheres, nós vamos tomar uma decisão de adequar a nossa vida ao padrão divino, ao padrão do Senhor Jesus. E se você olhar ao seu redor, você vai ver que tem desgraças, que tem guerras, que tem fome, que tem pobreza. E tudo isso, meus irmãos, eu posso afirmar aqui, é um resultado de não olhar
para Deus, de não andar num padrão bíblico, num padrão divino. E Paulo, ele lutou para que as pessoas tivessem Cristo, para que Cristo fosse formado. E a nossa tentativa aqui nessa noite é isso. Eu sei que no fundo você tem um desejo de andar com Deus, porque se Deus colocou você no seu nascimento, Ele colocou isso. Mas ainda você anda no pecado. Você não deixou o caminho errado para andar no caminho certo, para construir seu próprio caminho. Você até reconhece que errou. E se for bem sincero, você sabe que o caminho que está andando não é o caminho que Deus preparou para você. E quem sabe você pecou hoje. Você fez um mal. Você mentiu, você roubou. Você causou dor, você feriu alguém. Você xingou. E quem sabe nem se arrependeu ainda. E você tem que saber que isso não passa impune. Não dá para fingir por muito tempo. Não dá para disfarçar. Porque a culpa do pecado, ela vai influenciar todo o seu caráter, o seu agir, a sua mente, ela vai influenciar a sua vida. Ela influencia a sua forma de agir. E ela está mostrando hoje claramente que você é culpado e você vai carregar isso durante os dias da sua vida. E vai chegar o dia que você vai estar diante do juízo de Deus. Sobre o bem e o mal. Aquilo que Satanás disse para a mulher: come do fruto e você vai ver o bem e o mal. Muitos pensam que Deus no final vai mandar as pessoas para o inferno. E até colocam a culpa em Deus. Deus não é amor. Como é que Deus pode mandar as pessoas para o inferno? E eu tomo aqui a liberdade de dizer que Deus não vai mandar as pessoas para o inferno, não. As pessoas estão caminhando pelas próprias pernas para o inferno. As pessoas estão andando em direção ao inferno. Dar a culpa para Deus que vai mandar as pessoas para o inferno e que Ele não tem amor é até uma sacanagem. Deus é maldoso porque Ele vai mandar as pessoas. O pecador, ele está caminhando para o inferno com as próprias pernas. Então você não vai ser para o inferno quando você morrer, não. Se você continuar na vida sem Jesus, você está caminhando de livre e espontânea vontade, inferno adentro. A sua vida já é um inferno. As pessoas estão vivendo um inferno aqui nessa vida. Não tem sossego na alma, não tem sossego na mente. São irrequietas. São pessoas que não têm compromisso. Só tem compromisso com o pecado. E hoje você tem que escolher, e você pode escolher. Ou você vai para o inferno com as próprias pernas, ou você escolhe ser uma pessoa que vai entrar no reino de Deus e viver um padrão que Deus estipulou. E hoje eu quero dizer que Deus espera você, como um pai esperou seu filho, que saiu pelo mundo gastando todo o dinheiro que tinha no prazer e na alegria e na bagunça, na prostituição. E quando todo o dinheiro tinha acabado, ele chegou no fundo do poço, na lama do pecado, comendo migalhas de comida de porco. Ele se lembrou do pai, dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha tudo lá, mas eu abandonei porque eu escolhi a minha própria vida. E ele disse: eu vou voltar à casa do meu pai e eu vou pedir para ele
que não me aceite como seu filho, mas que me aceite como um dos seus servos, porque os servos na casa do meu pai têm uma vida melhor do que a minha. E quando ele voltou, o pai estava aguardando o seu filho e o abraçou e tirou uma aliança e fez uma aliança com ele, deu-lhe nova vestimenta, sandália para andar num caminho diferente do que ele estava andando, e houve festa. Nós não estamos nessa vida para andar do nosso jeito, ou é dentro do padrão que Deus estipulou, ou nós estamos fora. E assim, nesta noite, Deus está saindo ao seu encontro. Ele já fez isso em Jesus Cristo há 2000 anos atrás, mas hoje te recebe para te ensinar, e você tem que aprender qual é o sentido da sua vida. Que Deus em Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados, e a única coisa que eu preciso fazer é aceitar. Crede em Deus, crede também em mim. É aceitar que Ele carregou os nossos pecados, o castigo que nos traz as paz estava sobre os seus ombros. E a pergunta que não quer calar nessa igreja nessa noite: você vê isso ou não? Você entende isso ou não? E tudo isso vai depender nesta noite a sua decisão. Se você deseja voltar, e ter o verdadeiro relacionamento, o verdadeiro sentido da vida. Hoje é o grande dia da salvação. Hoje é a sua oportunidade de selar um compromisso para a sua vida com Deus. Porque a parede da inimizade, o pecado que nos afastava de Deus, foi derrubado. Isso foi um grande preço, o sangue de Jesus vertido na cruz. Não dá para viver essa vida ignorando isso, porque você vai ser infeliz. Você não vai achar em nada o que você pode achar em Jesus. Hoje eu te ofereci o verdadeiro sentido da vida. E eu quero te pedir que você sair dessa igreja amanhã, você não se esqueça de quem é o seu Redentor. Quem é o seu Senhor. Como foi preciosa a sua salvação. Como foi precioso o resgate da nossa vida. E que você amanhã não volte atrás no seu desejo, na sua decisão, na sua escolha. Que não deixe o sistema e o mundo arrancar de você a coisa mais importante que traz sentido para a sua vida. Ou você vai ser um debilóide seguindo mais 7 bilhões de debilóides. Ou você vai se unir à igreja e ser o corpo de Cristo aqui nessa terra e viver para Ele. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.